Olá, essa é uma mensagem para você crescer e se desenvolver e se fortalecer na fé justificadora da redenção no sacrifício de Cristo. Por quê? Tenho certeza, se ao perguntarem a você se você tem certeza da sua salvação, você terá dúvida em responder. É possível que você dirá que não tem certeza. Essa é a realidade de 99% das pessoas que se declaram cristãs evangélicas, que estão assiduamente frequentando cultos, porém a sua fé salvífica ainda não está vivificada. E por que isso acontece? Porque você não tem certeza da sua salvação. Simplesmente pelo conhecimento que foi passado para você, o conhecimento que você mesmo não buscou. Porque as pessoas tendem a depender de uma pílula mágica, ou seja, esperar do outro a solução, esperar de alguém que lhe dê o prato feito. E tudo que lhe vem à mão, essas pessoas absorvem, se alimentam e tem aquilo como verdade absoluta. E uma das razões pela qual você não é firme em declarar de que você é salvo é porque você não acredita na graça redentora de Cristo. Você não acredita que o sacrifício feito pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário foi o suficiente para te salvar. Porque dentro das igrejas se ensina que Cristo morreu e ressuscitou por nós. Mas se você não fizer isso, você não será salvo. Mas se você não deixar de praticar isso, você não será salvo. Viu? O porquê você não tem a certeza da sua salvação? Porque você não conhece a justificação de Cristo. É o que vou te apresentar agora. Esse assunto é vasto. Durante toda a Bíblia se trata da graça redentora do Senhor. Mas trarei apenas uma pequena reflexão como introdução a essa verdade. Ok? Se você é uma pessoa que quer se desenvolver, crescer em fé, acompanhe esses estudos. Romanos, capítulo 3, versículo 28, está escrito assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Você já leu essa passagem? O homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. A justificação aqui está falando da salvação. Cristo justifica o homem pela fé, sem que para isso ele tenha que observar nenhuma lei. Porque olha o que diz os versículos anteriores. Versículo 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz. Presta atenção. Tudo o que a lei diz, para aqueles que estão debaixo da lei, diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Compreenda esse versículo. Tudo o que está escrito na lei é para aquelas pessoas que estão vivendo para a lei. E a sequência diz que quer que para toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenado diante de Deus. A lei traz a condenação, porque uma vez que você tentar viver por regras, por leis, você vai falhar. Era isso que aconteceu. O homem não tinha capacidade nenhuma e não tem capacidade de se justificar por suas obras,
No versículo 20: por isso, nenhuma carne ou nenhuma pessoa será justificada diante dele pelas obras da lei. Nada do que você fizer, as suas ações, te dará o direito de ser justificado diante de Deus. Não adianta você apresentar as suas ações dizendo: eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não como isso, eu não como aquilo, como achando que está se apresentando a Deus como justo, porque a sua justiça para Deus é como trapo e imundícia, não serve para nada. Porque se você se apegar a um ponto de determinada lei, você vai falhar nas outras. Ok? De repente você diz: eu não como, a exemplo, eu não como carne de porco. Suponhamos que seja uma lei para você, mas você abre a boca para falar mal do próximo, do irmão. Logo você já está em condenação, em pecado, demonstrando que você não tem capacidade nenhuma de se auto-justificar. Porque se o homem tivesse a capacidade de auto-se justificar, Cristo não precisaria vir e morrer na cruz pelos nossos pecados. Compreende? Observe. Mas agora se manifestou sem a lei, a justiça de Deus. Compreenda esse versículo. A justiça de Deus está longe das obras da lei. Não tem como você andar por lei e dizer que está sendo justificado por Cristo. Como é isso? Você se apega aos seus atos e se julga melhor do que o outro porque fez ou deixou de fazer algo, esperando que Deus vai te ter como justo por isso. Mas a Bíblia não tem você como justo, deixa eu te falar. Porque você, naturalmente, já nasceu do pecado, continua no corpo do pecado e provavelmente, com certeza, você peca, você erra todos os dias, em forma de pensamento, palavras e atos, ações. Isso é fato. Isso tira toda a sua justificação pessoal. Por isso, a salvação de Cristo é por meio da graça, que é um favor imerecido. Portanto, não pense de você mesmo que você é capaz de, com suas ações, que você chama de boas, se justificar. Não, isso só dá a você uma prerrogativa de religioso. Era o que acontecia com os fariseus. Se julgavam santos, melhores do que todos, no entanto, foi reprovado por Cristo. Veja o exemplo da oração daquele publicano e de um fariseu, onde o fariseu se justificava pelas suas ações, porque eu jejuo tantas vezes por dia, eu dou dízimo, eu dou esmola, eu faço isso, eu sou bom, eu faço e aconteço. E o publicano, nem ainda olhando para o céu, batia no peito e declarava: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E nas palavras do próprio Senhor, ele diz que aquele publicano desceu daquele lugar justificado. Compreende nessa história quem você é? Um publicano ou um fariseu? Sequência da leitura. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, observe, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que fazem a lei, os que seguem a lei. Não, observe, para todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Deu para compreender? É pela fé em Cristo Jesus, não é pelo que você faz. Se porventura a sua igreja ensina que você
é salvo quando aceita o sacrifício de Cristo, mas tem que deixar de jogar aquela sua bola. Você já está numa lei, você está seguindo a lei, você está fora do projeto de salvação de Cristo. Venha, mas deixe de comer ou beber aquilo. Você já está fora do projeto de salvação de Cristo. Você não tem fé que o sacrifício dele, a salvação, é mediante apenas a fé. Você não acredita que a sua salvação é gratuita e nada que você possa fazer vai alterar esse fato. Se na sua vida é regido por um mas, eu creio em Cristo, mas lamento te falar que você não tem fé na obra de salvação de Deus. Seguindo, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A sua boa ação são frutos que o ser humano deve seguir. Mas você pode perguntar, isso quer dizer que a salvação é mediante a fé, eu só tenho que crer que estou salvo? Isso. Então quer dizer que agora eu vou começar a fazer tudo, praticar qualquer coisa e continuo salvo? Isso é pergunta de menino. Me perdoe. Mas isso é pergunta de menino que não conhece a Cristo, que não conhece a graça, que não conhece a vida, que não conhece o ser humano. Sim, por quê? Eu te faço uma outra pergunta. Para você ser um bom cidadão, uma boa pessoa, uma pessoa de conduta exemplar, é necessário estar observando leis de igrejas, leis locais? Se você disser que sim, eu lamento te falar, você é o pior dos elementos, a pior das pessoas que pode existir. Porque existem pessoas que nunca adentraram a uma igreja, que nunca ouviu um sermão, seja evangélico, seja católico, no entanto, tem a consciência do que é certo e do que é errado, tem a consciência do que pode ser feito e do que não pode. E se você está dentro de uma religião, dentro da igreja evangélica, e não entender isso e achar que precisa estar ali seguindo mandamentos para ser uma boa pessoa, lamento te falar, você merece de fato estar longe da salvação de Deus. Quer dizer, se você não estiver ali sobre um cabestro, sim, cabestro é aquele freio que se coloca nos animais para dar direção. Se não colocar esse freio em você, você não é capaz de ser um bom cidadão, uma boa pessoa. Voltando para o versículo 28, o qual iniciamos. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem fazer as obras da lei. Agora, para você entender melhor a Bíblia, quando ele fala dessa lei, ele está se referindo à lei de Moisés, certo? Havia uma demanda entre seguir as normas de Cristo, aceitar que ele, o ser humano, poderia viver livre, livre da lei, ou não. E a questão maior para os judeus era essa: ter que abrir mão de Moisés, ou seguir a Cristo, o qual estava os libertando da lei. Suponhamos que a sua igreja, a igreja que você frequenta, não segue a lei não segue as leis de Moisés, que eu acho difícil. Praticamente 100% hoje das igrejas são judaizantes. Isso quer dizer o quê? Que anda por princípios mosaicos, que anda por princípios de Moisés. Tem Moisés ainda como um líder, um guia a ser observado e praticado, anulando assim o sacrifício de Cristo. Ok? Suponhamos que vocês não sigam mais essas leis de Moisés.
mas é certo que a sua congregação, a sua igreja, elaborou novas leis. Isso é fato. A gente sabe que o evangélico, ele nomeou pecados e diz que você não pode praticar aquelas ações, fazendo disso leis. E você, como não entendendo, não conhecendo as Escrituras, nem a graça de Deus, você toma aquilo como verdade e toma aquilo como leis, ou seja, ações a qual não podem ser contrariadas. Porque você pensa, se você contrariar, Deus vai te punir, Deus vai te jogar no inferno. Então, mesmo que você não siga a lei de Moisés, você está seguindo as leis evangélicas, as leis locais. Deu para compreender? E o que fazer? Eu creio em Cristo, mas a minha igreja diz que eu não posso fazer isso. Não, você não crê na salvação de Cristo. Você crê nas ordenanças da sua igreja. Eu creio no sacrifício de Cristo, mas a minha igreja ensina que eu não posso comer isso. Você não crê no sacrifício de Cristo. Você crê nas ordenanças da sua igreja. Eu creio no sacrifício de Cristo, mas a minha igreja diz que eu não posso conversar com A nem com B. Não, você não crê em Cristo. Você crê nas leis estabelecidas por sua igreja. E se você está andando por lei, você está longe da graça de Cristo. A graça de Cristo é um presente, um favor imerecido. A salvação é gratuita. Não importa o que você faça. Seus pecados na cruz do Calvário já foram perdoados. Não existe mais cédula. O pecado de Adão já foi anulado em Cristo Jesus. Adão era a figura daquele que havia de vir, ou seja, Cristo. Cristo veio para consertar o erro de Adão. Se você disser que o sacrifício de Cristo não é o suficiente para te garantir a salvação, você está dando mais poder ao pecado de Adão do que a própria ação de Cristo. Então, é pela fé. Aquilo que a gente faz ou deixa de fazer são condutas, frutos da carne, o qual a Bíblia cita. Esses nós vamos anulando e aprimorando as nossas condutas a partir do momento que vamos entendendo o que é andar em espírito. Mas o primeiro passo é você abrir mão da lei de Moisés, abrir mão das leis da igreja e receber a certificação de que o sacrifício de Cristo já te deu a salvação. Isso é difícil, porque o homem quer ter participação, o homem quer ter a vantagem de ser aplaudido, mas para com Deus não existe essa vanglória diante do homem. Toda a glória é dada para Deus. E se você tivesse a oportunidade de ter participação na salvação, a glória não pertenceria a Deus. Você teria que dividir, ou Deus teria que dividir a glória com você. E isso Deus não faz com ninguém. Eu tenho acompanhado várias pessoas que me chegam com problemas depressivos, síndrome do pânico, porque passaram a observar os mandamentos e as leis da igreja, que são leis cruéis, são mandamentos cruéis, tornam a vida pesada, escura, sem alegria, sem paz, com pânico, ao contrário daquilo o qual é a proposta de Cristo. Porque no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 11, ele deixa bem claro que o jugo dele é leve, que o fardo dele é suave. Então tem alguma coisa que não está batendo. Tem algo errado. Se você está sentindo esse peso do inferno, esse peso da condenação, é porque você está carregando o peso, o fardo da igreja.
não é o fardo de Cristo. Entenda isso e tenha paz. Abra mão desses dogmas que oprimem, que sufocam, e se volte para a proposta que Cristo tem para você. A salvação, a paz, porque Ele só pode te dar paz quando você entender que Ele já te deu a paz. Ele sabe que você é pecador, Ele sabia que você era um pecador, mesmo assim te aceitou, te salvou. Então, uma vez te salvado, é agora que Ele vai te condenar? Pensa um pouco. É da vontade dEle te dar o amor, a alegria, a paz e principalmente a certeza da salvação. O homem é justificado pela fé sem as obras. O homem é justificado sem precisar observar leis nenhuma, sem precisar fazer nada. Isso é difícil de descer ao entendimento e ao coração do homem. Essa é apenas uma introdução a esse assunto tão importante. Eu digo que é o mais importante de toda a Escritura, que é a salvação pela fé em Cristo Jesus. A graça de Deus. Esse é o mais importante de todos. Para finalizar, foi da vontade do Pai te dar o reino, te dar a vida. Maior ainda, foi o privilégio de te dar a condição de você ser filho de Deus, filho do Altíssimo. Você não é evangélico, você não é cristão. A maior virtude, o maior presente, segundo o apóstolo João, é esse, de nos dar a chance, o poder de sermos chamados filhos de Deus. Certa vez, a mulher de um pastor, observe essa história, a mulher do pastor chegou até mim, juntamente com ele, é claro, e eu conversava e ministrava acerca disso, desse privilégio que temos de sermos agora filhos de Deus. E eu falava o quanto Deus nos ama, nos amou na condição pecaminosa e nos ama muito mais ainda agora na condição justificado no sangue de Cristo. Não naquilo que eu faço ou deixo de fazer. Nós fomos justificados no sacrifício, no derramar do sangue de Cristo. E eu ministrava ali que nós precisamos aceitar essa condição de filho. E uma vez que entendemos que somos filhos, o medo, o temor vai embora, o pavor vai embora. Fica o respeito de um filho para com o pai? Sim. E Deus é pai, e se pisarmos errado em algum lugar, colocarmos as nossas mãos em algum lugar indevido, Ele como pai, Ele vai corrigir. Isso é andar em espírito, não é andar por lei. O Espírito vai nos guiar, nos mostrar, de alguma forma, apontando em nosso coração, trazendo a mensagem em nossa mente, nossa alma, e vamos entender que isso vem de Deus. Isso é andar em espírito, não é andar por lei. E ao sair dali, depois de eu ministrar essa verdade, uma conversa informal, mas eu gosto de mostrar na Bíblia qual é de fato a nossa condição, em Deus, em Cristo Jesus. No outro dia, o pastor, marido daquela mulher, declarou para mim que a esposa confessou para ele que ela estava tendo síndrome do pânico devido à incerteza da salvação e à certeza da condenação, a certeza de que por qualquer ação, qualquer motivo, ela seria lançada no inferno. Mas após aquela conversa, e eu apresentar ela a Deus como um pai, o pai amoroso, que se agradou e não poupou nem sequer o seu filho, mas o entregou à morte de cruz por nós, aquela mulher passou a ter tranquilidade na alma e no espírito. Por pouco, ela não estava se tornando dependente de remédios químicos. E a solução era simples, era apenas ela entender
que Deus agora é nosso Pai. Compreende o que a lei faz? O que essas leis impostas agora pela religião, pelas igrejas, é capaz de fazer com uma pessoa? Vivemos numa era de medo. E o que nós mais precisamos, o que as pessoas precisam agora é entender quem é Deus, quem é Cristo, porque Deus não poupou a si mesmo e se entregou por nós. Fique comigo, me acompanhe nos próximos vídeos. Se tiver dúvida, comente aqui embaixo, estaremos respondendo, com a graça e permissão do nosso Deus e Salvador, o Senhor Jesus Cristo.